Começando aqui o diagnóstico estratégico, a gente utiliza a ferramenta da modelagem. Com o BMC ou o Business Model Canvas, a gente identifica onde nasce esse tributo. Com a Pestel, a gente analisa o ambiente externo. Com as 5 forças de Michael Porter, a gente identifica as pressões competitivas que a companhia sofre. E tem um diagnóstico consolidado com a SWOT e a SWOT cruzada, nessa sequência. Aqui, o Business Model Canvas tem os 9 blocos aqui. Você pode depois se debruçar mais sobre essa área de conhecimento. É muito interessante e muito eficiente para você entender tecnicamente o perfil fiscal e o perfil do seu cliente. Depois nós vimos aqui análise Pestel, com os fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Você pode perceber aqui que em cima está Pestel, porque QLL está uma sigla, está a nomenclatura em inglês, e aqui a gente colocou em português. As 5 forças de Michael Porter, onde a gente vai analisar do ponto de vista fiscal e tributário rivalidade dos concorrentes, qual a vantagem, por exemplo, que o concorrente seu pode estar tendo e qual a que você pode ter do ponto de vista tributário e fiscal, poder de negociação dos clientes, poder de negociação dos fornecedores, ameaça de novos entrantes e ameaça de produtos substitutivos. Depois, a famosa matriz SWOT, mesmo você não sendo da área de planejamento estratégico, seguramente você já deve ter escutado falar sobre essa matriz. Aqui a gente faz a SWOT cruzada, a gente utiliza oportunidades e ameaças cruzando com forças e fraquezas para mitigar impacto ou para potencializar benefícios. Chegamos aqui no diagnóstico operacional. O diagrama de Ishikawa, a gente mapeia as causas. Isso aqui está relacionado também com a etapa de riscos. A gente mapeia as causas com a matriz GUT, é uma matriz de priorização de problemas. Porque GUT, gravidade, urgência e tendência. A gente escolhe o que atacar primeiro. A FMEA, a gente mede o risco de cada falha. A matriz básico é uma matriz de priorização de projetos ou de problemas que parte das premissas de qual benefício, abrangência, satisfação, investimento, cliente e operacionalização do que a gente está analisando. Ela vai indicar para a gente quais ações a gente deve executar primeiro. E o plano de ação 5W2H é para transformar tudo isso em prática. O que vai ser feito, por quê, quem vai fazer, onde vai ser feito, quando, como e quanto. A gente chega aqui dando o exemplo do diagrama de Ishikawa. Ele serve para analisar causa e efeito, né, como visto lá atrás. E quais são as premissas? A gente vai tentar identificar se isso está relacionado com os materiais que a empresa usa. Veja, aqui a gente pode estar falando aí de, por exemplo, ativo imobilizado, de compra de material de consumo, ou compra de produtos mesmo para revenda. Aqui a gente identifica também se há o aspecto tributário, de repente, de substituição tributária, alíquota de ICMS, o que é que pode estar afetando, local de compra, ou se pode estar relacionado com o método utilizado, se pode estar relacionado com a mão de obra, se tem pejotização, por exemplo, já cabe o split payment, se está relacionado com máquinas e equipamentos, aqui a gente pode estar falando de SIAP, se está relacionado com o ambiente ou meio ambiente, dependendo da atividade, e se está relacionado à medida, a forma que está sendo metrificado os processos e os indicadores de performance. Diria um amigo meu, com vários livros publicados, Paulo Silveira, na vida e na venda, o que não se mede não existe.
Aqui a gente ainda apresentando o diagrama de Ishikawa, ele serve, reforçando, para entender por que a empresa paga mais tributo do que deveria, para identificar falhas estruturais, não só fiscais, separar problema operacional versus tributário e societário. É também chamado, pessoal, esse diagrama de Ishikawa, espinha de peixe. Perceba que parece uma espinha de peixe mesmo, o formato. Aqui a gente chega na matriz GUT, que pode ser para priorização de problemas ou de projeto. Aí a gente vai classificando, né? Aqui no caso estão os riscos, quanto à gravidade, se é muito grave, se é grave, a urgência, se é de curto prazo, médio prazo, longo prazo, e a tendência, se nada for feito, esse risco aumenta ou diminui. Tem uma pontuação, ele vai gerar um ranking para a gente ver o que faz primeiro. Aqui só para representar graficamente, ele serve reforçando para priorizar riscos fiscais e societários, definir sequência de implementação do planejamento, evitar alocação ineficiente de esforço, tempo e capital. Aqui chegamos na FMEA, que é a análise de modos de falha e efeitos. Tem aqui as causas e os modos de falhas relacionados aos problemas, o efeito potencial da falha, por exemplo, a primeira, aumento do custo de insumos sem controle, possibilidade de ocorrência, 10, severidade da falha, ele vai classificando, depois faz o cálculo e diz aqui para a gente se o risco é crítico, se o risco é elevado, se o risco é baixo, e as ações corretivas ao final da tabela. Aqui só para exemplificar e reforçando, a FMEA vai mostrar para a gente e possibilitar que nós façamos um mapeamento de riscos fiscais ocultos, identificar falhas estruturais na operação, priorizar ações com maior impacto financeiro, reduzir contingências tributárias e autuações. Chegamos aqui na matriz básica, que é uma matriz de prioridade de problemas ou de projetos. Ela fala para a gente dos problemas ou do projeto e a gente vai classificar quanto ao benefício para a organização, aí tem umas métricas específicas relacionadas a cada premissa dessa, abrangência dos resultados, satisfação interna de funcionários, investimento necessário, cliente externo, grau de impacto, operacionalização e grau de dificuldade, aí tem a pontuação, novamente aqui a classificação e priorização. Aqui essa pontuação indica o que a gente deve fazer primeiro. Aqui exemplificando graficamente. Aqui a ferramenta importante e muito interessante da matriz básica é quando você tenta estar diante de dois eventos, dois projetos ou dois problemas que estão a olhos humanos com nível de urgência iguais. O que é que a gente faz? Na mesma ferramenta, ele faz uma busca aqui, a gente seleciona ele aqui e aqui para comparar os dois, e ele diz para a gente a prioridade. Veja, esse aqui está classificado em primeiro e esse aqui em 23º. Apesar de estar com a prioridade 29, ou seja, maior que esse aqui, em relação a outros aspectos, ele deve ser tratado primeiro. Lógico, isso aqui para dar celeridade, isso perpassa depois de uma discussão com as pessoas do departamento, o seu cliente, e aí chegar a um alinhamento e ação efetiva.